Meu sobrenome é Caparrós. Machado. Olaia Ferrante. Macmori e Plinta. Ferreira Diroli. É Meleiro. Delmanto, que é o meu sobrenome. É um sobrenome espanhol, da região de Vigo. A minha origem é portuguesa. Meus bisavós vieram para o Brasil tentando uma oportunidade melhor. Sobre o Olaia não tenho muito conhecimento, mas do Ferrante, ele é um sobrenome italiano. Meu avô veio da Itália em 1953. O pouco que eu já estudei veio da Espanha. O Macmori, ele é japonês, mas eu não tenho muita história sobre. E o Plinta, eu sei que ele é russo, meus bisavós vieram de lá. Eu sei que o Diroli tem origem italiana. Ele é do sul da Itália. A família veio aqui para o Brasil e foi para os Estados Unidos também, no século passado. Os sobrenomes, na sua origem, podem aludir a inúmeros elementos. Pode ser um elemento ligado à vegetação, algo que seja referencial, uma possessão da família. Pode ser ao contrário, não é? A terra tem um nome, isso funcionava bastante na Idade Média, e a família recebia o nome da terra. E os outros nomes iam se apagando por causa da questão da propriedade. Eu sei que existem variações do meu sobrenome. Meu sobrenome é escrito com C cedilha, mas existem variações com Z, com S. No caso, foi abrasileirado. Antigamente era Medieiro, com 2 L's. Aí houve um erro de registro em cartório e ficou Meleiro. Antes o sobrenome era separado, se escrevia Del e depois Manto, mas conforme os anos foram passando, acabaram juntando o sobrenome, então tem muito Delmanto junto e Delmanto separado. É muito fácil perder o rastro da família, ou às vezes por uma intervenção mesmo do governo, por uma determinada política, ou por erros de grafia, não é? Então uma família que de repente tem são todos parentes, mas um tem duas consoantes, o outro termina com I, o outro termina com E. Então há perda de documentação, há registros que não eram feitos. Quando, no caso dos africanos, quando vinham trazidos, né, seja regularmente ou seja em época de tráfico, não se sabia nem de onde eles eram. Então, às vezes o nome que eles recebiam era do porto de embarque lá. Nos portugueses é muito difícil, porque você vai encontrar toda essa população de 500 anos. Então você vai encontrar descendentes de portugueses que vieram no século XIX, no XX, XVIII, XVII. Você vai encontrar todos aqueles grupos que são miscigenados a partir desde os primeiros tempos das famílias tradicionais, que são uma mistura, né, de todas essas etnias que já foram carregando esses nomes. Mas é óbvio que em alguns lugares fica mais fácil marcar quando você tem uma colônia, né? Então, por exemplo, Rio Grande do Sul, você tem os italianos, os alemães, Santa Catarina. Pereira de Oliveira. Pereira entra no mesmo caso do Silva, entra no mesmo caso do Carvalho, de todos esses nomes que remetem a flores, frutas. Alguns autores dizem que tem relação com os cristãos novos, outros não. O fato é que Silva, Silveira são plantas muito frequentes, muito abundantes em Portugal, na família das rosáceas. Então é natural que seja um nome tão popular, né, por conta disso. Lopes, eu acho que tem uma origem portuguesa, mas eu não tenho certeza. Como Fernandes, Rodrigues, Pérez, Pires, Martins, Álvares, Alves, todos esses nomes que terminam em ES no português e terminam em EZ no espanhol, fazem menção a um critério de nomeação que era muito usual até o século XV em Portugal, que era relacionar o pai ao filho. Meu sobrenome é Ferreira. Era muito comum a pessoa ser conhecida como uma alcunha mesmo de profissão, para ser identificada dentro daquela comunidade, e aí os seus descendentes passam a incorporar aquele nome e aí passa a funcionar como um nome de família. E se a gente for buscar paralelos em outros sistemas, como o inglês, como o alemão, a gente vai encontrar a mesma coisa, né? Então Taylor, do inglês, é o alfaiate, o Schumacher, do alemão, é o sapateiro. Era muito comum antigamente haver o abandono de crianças nos orfanatos, nos locais onde as religiosas cuidavam dessas crianças, né? Então a criança
era adotada pela igreja, ela não tinha filiação, ou ela ficou órfã, então ela era dos anjos, ou dos santos, ou de Jesus. Então muitos desses nomes religiosos, no início, vêm dessas crianças ou bastardas ou abandonadas. Havia uma política de apagamento já desde o início do século XVI. A gente tem que pensar que o momento era outro, né? E que se havia um lado político, também havia aquele lado dos que acreditavam, dos jesuítas que acreditavam piamente, que estavam convertendo as pessoas. O apagar o nome em muitas culturas, em muitas civilizações, é justamente apagar aquela pessoa da existência. Aqui se dá uma cara de padrinho, né? Então a igreja chega, faz os casamentos, faz os batismos todos juntos, então o nome do dono da fazenda, muitas vezes ele apadrinha, né? Mas é o mesmo mecanismo que vem desde antes de Roma, sempre que se faz um grupo escravo.